Ele é um garoto que acaba namorando com sua melhor amiga da escola. Eu sou o Tio Rock. Deixe seu like e bora! Tudo começa com nosso protagonista sentado em uma lanchonete, imerso na leitura de um romance shonen sobre dois irmãos que vivem no norte, evidenciando sua paixão por histórias de aventura. Ele até mesmo prepara um café antes de alcançar o clímax da obra que acompanha, mas como era de se esperar, sua tranquilidade é interrompida por uma série de gritos vindos de uma discussão entre uma jovem e um rapaz, chamando a atenção de todos no local. Curiosamente, o protagonista conhece os dois envolvidos, pois são seus colegas de classe. A jovem em questão se chama Ana Yanami, uma garota de cabelos azuis, e o rapaz é Suzuki Akamada. Com a curiosidade aguçada, ele decide continuar sentado e escutar o que se passa, assim como os outros ao redor. Durante a conversa, descobre que uma tal Karen está indo para a Inglaterra e que Ana tenta convencer Suzuki a correr atrás dela. Isso leva o protagonista a perceber que Ana também nutria sentimentos por Suzuki, mas apesar disso, preferia vê-lo tentar conquistar Karen, deixando-o seguir seu caminho, mesmo que o rapaz se desculpasse por não retribuir seus sentimentos. O coração de Ana, por sua vez, fica devastado com a rejeição, e ela, entre lágrimas, lamenta a situação. O protagonista, tentando se manter alheio, finge que nada aconteceu e volta à sua leitura. No entanto, o ambiente se torna ainda mais desconfortável quando ele testemunha Ana, num gesto de frustração, beber a bebida de Suzuki, compartilhando com ele um beijo indireto. Isso obviamente é algo difícil para Nukumizu ignorar. E por algum motivo, Ana, percebendo que ele viu tudo, vira-se abruptamente para ele e num impulso cospe a bebida tentando disfarçar sua vergonha. Mesmo assim, o protagonista decide seguir com seu livro, ignorando o momento embaraçoso, mas logo Ana se aproxima, buscando esclarecimentos. Ela revela que apesar da recente decepção, ela e Suzuki eram amigos de infância e que, quando pequenos, ele lhe prometera que um dia se casariam. Essa lembrança leva Ana a um estado de desesperança, pois percebe que essa promessa nunca será cumprida. Tentando consolá-la, Nukumizu tenta tranquilizá-la, mas ela se recusa a acreditar que acha algo que ainda possa ser feito. Quando seu pedido de batatas fritas chega, Ana de alguma forma recupera a energia para discutir sobre sua rival Karen, uma garota que em poucos meses conseguiu afastar Suzuki de sua amizade com Ana, algo que a jovem considera uma traição. Ao fim da conversa, Ana, embora visivelmente abalada, encontra algum conforto ao perceber que, pelo menos, sua amiga Karen agora está feliz, o que de certo modo lhe traz algum consolo. Nesse ponto, Nukumizu observa que Ana, embora enxergue sua própria história como trágica, acaba se considerando uma heroína que não teve sua chance, uma figura perdida e incompreendida, um ideal muito cinematográfico para ele. Com o tempo, o protagonista retorna à escola, aproveitando um banho de água fresca, refletindo sobre a natureza das relações humanas e sua própria visão do mundo ao redor. Nukumizu é sem dúvida um jovem perspicaz, sempre preparado para lidar com o que lhe surge, e suas interações com seus colegas, principalmente com Ana, ajudam-no a entender melhor o significado de fazer parte de algo maior. A vida, com todas as suas complexidades e desafios, segue se desenrolando, e Nukumizu continua tentando encontrar seu lugar nesse intricado jogo de sentimentos e amizades. Ao se deparar com um valor mais alto do que esperava, um fato incontestável veio à tona. Além das simples batatas fritas, Ana havia consumido diversas outras iguarias, como massas, saladas e alguns pratos de qualidade questionável. Esse detalhe levou o protagonista a insinuar que a dívida poderia, de alguma forma, ser revertida. Ana, por sua vez, ressaltou que não comia de forma impulsiva, sugerindo algo subentendido e ousado, como uma troca de favores em um contexto de provocação amorosa. O que parecia indicar era que, naquele momento, a proposta seria conduzida com um toque de provocação sutil. Nesse ínterim, Ana, oferecendo-se para preparar o almoço, revelou uma intenção de ajudar, apesar de sua falta de experiência culinária. Mesmo assim, o protagonista cedeu, aceitando a oferta de prepará-lo para ela de maneira cotidiana, até que a dívida fosse completamente quitada. Relutante, ele teve que aceitar essa condição. Logo surge outra figura feminina, uma garota tímida, membro de um clube literário, que procura o protagonista com a intenção de discutir um assunto relacionado ao grupo. Surpreendentemente, ele acaba se tornando membro do clube, embora sua presença fosse praticamente inexistente, tanto que, antes mesmo de ingressar oficialmente, já se empolgava ao ver seu nome no cadastro. O conselho estudantil, notando sua ausência, decidiu intervir, fazendo-o reconsiderar sua participação nas reuniões. Assim, o protagonista se viu compelido a visitar o clube, onde teve seu primeiro contato com Koto, a vice-presidente. Ela, ao tomar conhecimento da situação, avisou que ele poderia ler qualquer livro que desejasse, desde que evitasse Daime Shima, uma obra que ela expressamente o aconselhou a ignorar. No entanto, desconsiderando o conselho, ele se deparou com uma ilustração de um casal jovem se beijando apaixonadamente.
Ao chegar em casa, refletiu que, embora a leitura fosse interessante, o verdadeiro benefício estava no fato de que o clube oferecia livros que ele ainda não havia explorado, além da vantagem de receber um almoço gratuito por um tempo, o que lhe permitiria economizar dinheiro para adquirir novas séries literárias que o clube não possuía. A narrativa toma um rumo inesperado quando, em determinado momento, uma mão feminina segura a sua e uma voz familiar o chama. Era Kao, sua irmã, que, ao encontrá-lo em seu quarto, demonstrava uma preocupação excessiva com seu bem-estar. A típica irmã mais nova, sempre atenta às suas necessidades, perguntava se ele já havia feito amigos na escola, e caso contrário, propunha ajudá-lo a socializar, sugerindo que compartilhar o almoço poderia ser uma excelente maneira de iniciar conversas e conquistar amizades. O protagonista, sem saber como reagir, revelou que há tempos não preparava o almoço. A notícia animou Kao, que, interpretando erroneamente a situação, acreditou que o irmão estava envolvido romanticamente com alguém. Com isso, sugeriu que ele escolhesse bem suas amizades. No dia seguinte, o protagonista encontrou Ana novamente, mas, para sua surpresa, ela o repreendeu por não tê-la auxiliado no dia anterior com o dueto que seu crush havia compartilhado com sua amiga. A interação resultou em um embaraço crescente quando Ana apresentou seu almoço, que se resumia a uma simples refeição de supermercado, colocada dentro de uma embalagem caseira. A reação de Kao foi dura. Ela questionou se Ana não poderia ter preparado 2 almoços caseiros, o que causou grande vergonha na jovem. A situação se agravou quando a garota de cabelos azuis, sentindo-se desconfortável, atirou um pouco de sua comida no protagonista, tentando de maneira desajeitada reduzir sua dívida. O jovem desesperado sugeriu que ela evitasse tais atitudes, alertando-a de que deveria focar mais nas aparências diante dos outros, já que todos sabiam que ela e Suzuki estavam sempre juntos. No entanto, a oferta de um rolinho de ovo como forma de compensar sua dívida parecia estar amenizando a tensão. Mais tarde, o protagonista conheceu Mitsuki, um colega que compartilhava o amor pela leitura, e Lemon, outra jovem que, secretamente, nutria uma paixão por ele. Contudo, sua atenção era voltada para outra garota chamada Shaya, o que gerou um desconforto notável, ainda mais evidente diante da observação de Kao. Lemon, em um momento de desespero, perguntou ao protagonista sobre o garoto albino, ao que ele respondeu que se tratava de um estudante inteligente que participava de aulas avançadas ao lado de Shaya. Ana, sem mais nem menos, interveio, questionando o tipo de relação que Lemon nutria com o protagonista, revelando que eles se conheciam desde a infância. A dinâmica entre eles parecia complexa, e ao ouvir comentários sobre uma ladra, o protagonista sentiu-se desconcertado, questionando os motivos por trás das acusações. Em mais um dia rotineiro, ao retornar ao clube, ele se deparou apenas com Ana, levando-o a procurá-la. Encontrou-a no telhado, observando a paisagem. Ao se reencontrarem, ela revelou com uma expressão melancólica que não era fácil lidar com a rejeição. O protagonista, incapaz de entender plenamente o peso dessa dor, tentou confortá-la com palavras de apoio, mas a jovem, em meio à tristeza, deixou claro que a experiência de rejeição é algo que ele certamente experimentaria algum dia. E finalmente, em um momento desconcertante, a porta da sala de educação física foi fechada. E ao entrar, ficou evidente que Lemon queria conversar com o protagonista. Ele, inicialmente, pensou que algo mais íntimo aconteceria, mas, para sua surpresa, Lemon apenas trouxe uma proposta de ajuda relacionada ao clube literário, algo que logo despertaria seu interesse em uma solução mais prática e envolvente. Diante da situação inesperada, ambos começaram a bater na porta com força enquanto gritavam pedindo ajuda. O problema, no entanto, estava no fato de que a temperatura ambiente atingia níveis extremamente elevados, aproximando-se dos 35 graus Celsius. Após esse episódio, os jovens encontraram refúgio na enfermaria, onde finalmente puderam se reidratar e descansar sob a vigilância de uma enfermeira simpática e do professor Manatsu, que, desprovido de tato, só percebeu que Nokomizu era uma de suas alunas quando foi lembrado disso. A visita tomou um rumo inesperado quando o protagonista ofereceu um prato de comida para Nokomizu, gesto que ela recebeu com gratidão, especialmente por ser algo mais elaborado do que o habitual. Em meio a isso, um prato de omelete de arroz foi compartilhado, o que para o protagonista foi um agrado. No entanto, sua reação não foi compartilhada por outros.
já que Nokomizu, ao analisar o sabor com mais atenção, percebeu que o molho da receita era proveniente de um hotel local, cuja combinação de ingredientes era guardada com zelo. Quando Lemon mencionou que a professora havia sido fundamental ao ajudar a trocar as roupas de uma das garotas, Ana aproveitou para pegar um pedaço da comida do protagonista e compartilhá-lo com suas amigas, provocando reações inesperadas e mal interpretadas. A confusão aumentou quando Lemon e Mitsuki chegaram à enfermaria, resultando em novas suposições equivocadas por parte de um grupo de garotas. A confusão tomou proporções ainda maiores quando um pedido de livros do clube de literatura gerou um mal-entendido sobre as intenções do protagonista. O ponto alto dessa sequência ocorre em um restaurante onde a protagonista enfrenta uma rejeição emocional, demonstrando uma notável firmeza ao encarar suas próprias inseguranças. Naquela noite marcante, acompanhamos a enfermeira Cookie em uma atitude inusitada. Ela parecia estar escutando uma gravação da enfermaria justamente no momento em que Mitsuki apareceu com a intenção de entregar comida a Lemon. Simultaneamente, fazia anotações minuciosas sobre os alunos, registrando possíveis laços e vínculos entre eles, algo que soava um tanto inquietante. Após o ocorrido, Kanuki, como de praxe, pegou uma lata de refrigerante e vagou pelos corredores sombrios da escola. Foi então que notou Lemon correndo pela pista de atletismo, tomada pela frustração, tentando descarregar suas tensões. A professora alertou que seria melhor ela ir embora, visto o horário avançado, e se prontificou a acompanhá-la até certo ponto. Contudo, a garota insistiu que só pararia depois de uma última corrida, dizendo que entenderia tudo, que bastava um sopro para tudo finalmente fazer sentido. Vemos então páginas se moverem de maneira misteriosa sobre a mesa da loira, destacando com ênfase os nomes de Prot e Lemon, cujos destinos pareciam entrelaçados de forma inevitável. Em seguida, Konu, sempre ao lado de Lemon, observou enquanto ela se afastava em disparada. No dia seguinte, o protagonista estava bebendo água da torneira, cena que foi notada atentamente pela excêntrica integrante do clube de literatura. Ele logo questionou o que ela fazia ali, e ela, com um olhar inquisitivo, respondeu que ele estava bebendo da torneira mais distante da própria sala, o que achava estranho. Em contrapartida, ele não hesitou em provocá-la, sugerindo que ela também estava longe de onde deveria estar, tornando aquilo igualmente curioso. A garota, com seu jeito peculiar, afirmou que estava inspecionando os bebedouros da escola, o que deu início a uma conversa inusitada sobre os hábitos dos dois em relação a quais fontes preferiam usar dependendo do horário. Logo depois, ela mencionou que almoçava no banheiro, algo ao qual já havia se adaptado. Antes que o diálogo se aprofundasse, foram interrompidos por Takami, que quis saber o que faziam ali, e rapidamente informou que Koto tinha algo importante para dizer. Após a aula, o grupo voltou a se reunir no clube de literatura. Kun, Mizu e Shika anunciaram que planejavam utilizar a internet para documentar suas atividades, evitando os custos de manter registros manuais, conforme exigido pelas diretrizes do clube. Era uma decisão prática, pois como grupo literário, deveriam economizar e, ao mesmo tempo, criar uma revista digital. Enquanto isso, Koto revelou que no fim de semana fariam um acampamento em uma casa, o que causou certo incômodo em alguns integrantes, especialmente no protagonista, que alegou estar sobrecarregado com outros compromissos. Mesmo assim, Koto insistiu, explicando que a atividade, chamada de demissão, referia-se a um tipo de retiro criativo em que os escritores se isolavam para produzir conteúdo. A ideia foi, com o tempo, aceita, e logo começaram a trocar ideias sobre possíveis tramas a desenvolver durante o acampamento. Koto sugeriu trabalhar em um tema mais ousado, o que gerou entusiasmo no grupo. Porém, antes que os planos avançassem, uma figura enigmática surgiu de dentro do armário, uma garota albina de aparência excêntrica. A vice-líder imediatamente perguntou há quanto tempo ela estava ali, mas a visitante parecia mais interessada em cumprir sua tarefa de apresentar documentos e verificar se os clubes estavam em conformidade com as normas. Essa albina, apesar de enigmática, atuava como supervisora do conselho estudantil, responsável por inspecionar os clubes e garantir que obedecessem às normas estipuladas. Mais adiante, o protagonista voltou a encontrar a jovem de cabelo azul e dividiu com ela seus planos para o fim de semana com o grupo. Ela, atraída pela proposta, imaginou que o acampamento seria como umas férias improvisadas. Porém, o protagonista não via dessa forma, já que o objetivo principal era o isolamento para se dedicar ao trabalho literário. De repente, Ana, com semblante inquieto, mencionou que precisava ir a um lugar surpreendendo o protagonista.
Em seguida, começou a se abrir sobre um drama pessoal envolvendo o rapaz de quem gostava. Segundo ela, suas famílias eram próximas e no dia anterior, a mãe de Sozu havia questionado o motivo de ela não procurá-lo havia tanto tempo. Parecia que a mãe estava tentando organizar um encontro para aproximá-los, o que gerou tensão. Por conta disso, Ana pediu que o protagonista a acompanhasse até a praia, mas ele a princípio hesitou, sugerindo que ela aproveitasse o dia de outra maneira. No entanto, Ana insistiu até conseguir convencê-lo. Pouco depois, o protagonista esbarrou com a excêntrica garota da literatura em uma livraria, onde ela folheava mangás em busca de inspiração para seus próprios projetos. Logo depois, encontrou sua irmã mais nova, que ficou contente ao vê-lo finalmente socializando. Eventualmente, todos se reuniram para o evento à beira-mar, onde a tensão entre os presentes só aumentava. Enquanto tentava saciar a fome, o grupo de meninas se divertia com os fogos de artifício, ao passo que o protagonista, imerso em reflexões, saboreava a carne suculenta com prazer. Ana, por sua vez, dedicava-se a tostar marshmallows, uma iguaria que, para ela, vinha antes de qualquer brincadeira. Ao redor, olhares atentos acompanhavam cada momento, e uma jovem observava em silêncio. Logo em seguida, essa garota reagiu de forma dramática e repreendeu o seu crush por tê-la salvado, alegando que ele expôs a mão e que preferia que tivesse ficado com uma marca no rosto, pois, segundo ela, ninguém prestava atenção nela de qualquer jeito. O presidente rebateu dizendo que não se tratava dos outros, mas dela mesma, afinal, era o próprio rosto dela. A garota, emocionada, começou a chorar e, com coragem, se declarou, pedindo que ele saísse com ela na frente de todos. Surpreso, o presidente disse que foi pego desprevenido e pediu um tempo para pensar, enquanto a garota corria dali. Nesse instante, Koto se aproximou de Takami para perguntar por que ele não rejeitou de imediato, revelando que também tinha sentimentos por ele. Takami respondeu de forma seca, dizendo que aquilo era um assunto entre ele e a outra garota, o que despertou a fúria de sua amiga de infância, que lembrou que eram apenas amigos, antes de lhe dar um tapa forte no rosto e sair correndo. Enquanto isso, o amigo do presidente foi ao banheiro refletir sobre o ocorrido, achando tudo estranhamente familiar. O que ele não esperava era que talvez a garota tivesse alguma chance, já que nunca imaginou Koto sendo a possível derrotada dessa história. Em um momento inesperado, o protagonista descobriu Takami abatido em um dos banheiros, e ao se aproximar, ouviu dele que estava dividido sobre como seguir, pedindo ajuda a Nukomizu. Depois, Takami confidenciou que já havia se declarado para sua amiga na véspera de Natal, mas foi rejeitado sem rodeios. Isso o deixou sem chão, sem entender o motivo de ela adotar uma postura tão fria. O protagonista sugeriu que ele conversasse diretamente com a garota para resolver a questão, mas a conversa foi interrompida por Ana, que trouxe a notícia de que Koto havia pegado suas coisas e ido embora, levando Prisa a sair atrás dela. Eventualmente, Prisa a encontrou numa ponte onde tiveram um diálogo inusitado com Koto dizendo que, se ela não se casasse, ficaria com ele. Pris, surpreso, afirmou que isso jamais aconteceria, nem em sonho. Enquanto isso, o protagonista e a misteriosa moça de cabelo azul observavam de longe, escondidos na penumbra. O protagonista tomou a mão de Nukomizu, tentando se abrir, mas ela, pragmática, afirmou que se fosse Takami, certamente o rejeitaria como segunda opção. Ele, em tom irônico, perguntou como ela sabia disso. Logo, Leman surgiu do mato segurando um besouro, dizendo que o encontrara para animar um amigo. Ao se aproximar, contou ao protagonista que, no fim, o Précia recusou. Logo em seguida, virou-se para a prota e perguntou se, caso ele fosse Takami, ela também o deixaria em segundo plano. O protagonista, com um sorriso sarcástico, questionou de onde vinha tanta certeza. Estranhamente, o excêntrico sentiu uma fagulha de alegria mesmo diante da recusa, e parou para refletir sobre o que tinha falado. Apesar de rápido, o instante acabou atingindo Komari sem intenção, o que a fez cair em lágrimas. Ela pediu que Nukuzumi a deixasse sozinha. Enquanto isso, o protagonista se perdeu em pensamentos sobre como sua vida tinha seguido um rumo inesperado, cercado por aquelas pessoas. Mais tarde, a garota foi até Busy e pediu que lesse seu romance. Continuaram trocando histórias no clube, e o choro de Koto acabou se transformando em um momento curioso depois, até que Leman surgiu com uma folha repleta de desenhos exageradamente cafonas sobre o acampamento, que queria publicar na internet. Nesse tempo, a menina de cabelo azul tentou cumprimentar o protagonista, mas ele desviou o olhar, fingindo não notar. Mais tarde, ao checar o andamento do seu romance online, ouviu algumas garotas comentando sobre Ana. Espalhavam rumores de que ela estava saindo com ele e, por ser popular, diziam que merecia alguém superior. A jovem de cabelo azul cruzou o corredor outra vez, mas ele a ignorou de novo e mais tarde na escada acabaram se encontrando. Ana perguntou por que ele agia assim e o protagonista afirmou que era tudo um engano. Ana aceitou a explicação e quis saber sobre a refeição do dia.
mas no Kumizu disse que ele não precisava se preocupar mais com isso. Ela ergueu um pouco a voz, perguntando se havia feito algo errado, mas o protagonista negou, explicando que os boatos o incomodavam. Diante disso, Ana pegou a bolsa e, com um sorriso melancólico, disse que talvez fosse melhor parar de falar com ele. Foi até o clube, deixou um livro e já estava saindo quando o protagonista pediu que conversasse com ele. Ela aceitou, mas pediu que fosse rápido, pois a aguardavam. No entanto, ele não teve coragem de abrir o coração e apenas comentou que tinham vivido muitas conversas divertidas, o que a waifu interpretou como despedida. Mais tarde, o protagonista comia na escada quando o excêntrico apareceu para provocar, dizendo que havia novos boatos de que Ana o rejeitara. Mas o protagonista, já acostumado, ignorou. Começou a refletir sobre o tipo de laço que tinha com Ana. Suzuki se aproximou para falar, mas o protagonista pensou que seria intimidado e tentou lhe dar dinheiro para que o deixasse em paz. Suzuki caiu na gargalhada, achando que era brincadeira, mas logo mudou de assunto e perguntou dos rumores. Antes que pudesse esclarecer, Suzuki presumiu que eram verdadeiros e pediu que ele cuidasse da amiga. De repente, Ana surgiu e empurrou o protagonista, querendo saber o que conversavam. Ela fora avisada de que alguém o incomodava. Suzuki pediu desculpas, mas Ana exigiu que parasse até que o protagonista, irritado, interveio e disse que não havia problema em ser rejeitado e que ninguém deveria presumir os sentimentos dela. Ele afirmou que só queria vê-la feliz e encontrar um novo amor. Frustrada, ela gritou que ainda não o tinha superado. Bateu no protagonista por ser intrometido e mandou Suzuki se desculpar. Ele obedeceu. Depois, o próprio protagonista também pediu perdão. Então, as férias de verão chegaram. Nos primeiros dias, o protagonista estava de novo na escada, mexendo no celular, quando a excêntrica apareceu para cutucar, insinuando que Suzuki tinha feito algo ruim. Ele negou. Pouco depois, Ana e Lehman chegaram e Lehman brincou que as garotas estavam se aproximando demais. Mas Ana não deu muita bola, achando que o protagonista acabaria saindo com alguém. Eles combinaram de fazer algo juntos durante as férias e a garota revelou que queria aprender a correr. Pediu que Lehman a treinasse, o que deixou o atleta empolgado. Era, na verdade, um plano para que Ana e o protagonista tivessem tempo sozinhos. Ana comentou que nunca imaginou que sua vida mudaria tanto depois de entrar no clube, mas que no fim aquilo era divertido. Corada perguntou o que ele achava que era. O protagonista, com coragem, disse que se ela não falasse, poderia se arrepender. Ana riu, achando que ele ia se declarar, mas ele apenas perguntou se poderiam ser amigos. Ela riu ainda mais, percebendo o mal entendido, dizendo que ele foi rejeitado antes mesmo da confissão. O protagonista disse que, para isso, teriam que ser amigos por pelo menos 2 ou 3 anos. A garota, em tom de brincadeira, disse que então ele a pediria em casamento dali a 3 anos e que a rejeitaria de novo. Ambos riram e prometeram ser bons amigos, carregando juntos o título de rejeitados. Ao voltar para casa, o protagonista encontrou a irmã agitada, notou um par de sandálias femininas e logo viu a waifu bipolar, que devorava curry com entusiasmo. Ana contou que estava vendendo comida para ajudar em casa, já que por um motivo completamente absurdo, o pai dela havia sido pago com pacotes de macarrão. O protagonista, sem saber se devia rir ou se preocupar, achou que Ana só podia estar brincando com a sua cara. Ainda tinha dúvidas, mas no fim, não restava alternativa a não ser acreditar no que via. Depois de devorar seu terceiro prato de kajukuri, o rapaz aproveitou para fazer algumas perguntas, quase como se estivesse conduzindo uma entrevista informal. No fim das contas, ela foi a primeira amiga que Sony-chan fez, e isso já era motivo suficiente para querer conhecê-la melhor. Mais tarde, após um banho revigorante, o protagonista acabou esbarrando em Chika. A garota albina estava sentada atrás de uma máquina de vendas, visivelmente exausta por não ter conseguido comprar nada, e segundo ela, sem forças nem para tentar. Vendo aquilo, o protagonista agiu como um verdadeiro bom samaritano e comprou uma bebida para ela. Depois, meio contrariado e sob insistência da garota, pegou outra para si. A cena foi tão inusitada que quando alguns alunos passaram e viram, saíram correndo, assustados com a situação curiosa. Assim que recuperou o fôlego, Chika perguntou ao protagonista se era verdade que Koto e Itakami estavam namorando. Ele confirmou o boato e a reação dela foi simplesmente ir embora sem dizer mais nada, o que fez Nokuzumi concluir que ela era, no mínimo, um pouco assustadora. No clube, o presidente anunciou que a partir daquele momento todos deveriam relatar suas conquistas de verão. A ideia era publicar na internet os romances que haviam escrito, e ele até mostrou o protótipo de um texto que haviam recebido. Isso acabou incentivando as outras garotas a seguirem com seus próprios projetos. No final da reunião, o líder pediu que todos enviassem os manuscritos assim que estivessem finalizados.
Após a aula, Ana se despediu do protagonista dizendo que teria uma reunião com os amigos. Preocupado, ele perguntou se ela ficaria bem, já que Suzuki e Karen estariam presentes. Ana sorriu e garantiu que sim, dizendo ser grata por tudo, e que, se Suzuki e Karen estavam felizes, ela também estava. O protagonista, no entanto, não parecia totalmente convencido. Então, Ana sugeriu um livro sobre aceitação pessoal, daqueles que incentivam as pessoas a se sentirem bem como são. Mais tarde descobriu-se que o voluntário da biblioteca era o próprio protagonista. Lá, ele encontrou Mitsuki, que mostrou orgulhoso a pulseira que havia ganhado da namorada. O protagonista ficou dividido entre inveja e confusão, cercado por pessoas com relacionamentos doces, enquanto ele mesmo mal compreendia seus próprios sentimentos. Nesse meio tempo, uma garota recebeu uma mensagem de Lehman para correr outro dia. Sentindo-se pressionada, não teve coragem de recusar o convite. A verdade é que tudo aquilo era um pretexto para que o protagonista resolvesse seus problemas com a garota de cabelo azul. Ele até se ofereceu para conversar com a atleta, mas ela preferiu continuar treinando. Depois, o protagonista voltou ao clube e quase presenciou algo constrangedor. Lemon estava trocando de roupa ali mesmo. Ele reclamou dizendo que ela devia ter trancado a porta, mas ela explicou que o vestiário era pequeno e desconfortável. Enquanto isso, Nukuzumi aproveitava a comida deliciosa que a irmã preparava, sem parar de fazer perguntas sobre a garota de cabelo azul. Ela achava que cedo ou tarde o irmão e a garota acabariam juntos. Em meio a tudo isso, a irmã mais nova do protagonista começou a imaginar que Sonisha estava prestes a convidá-lo para um encontro. De fato, Ana chamou o protagonista para sair e ele aceitou. Enquanto caminhava para o encontro, começou a refletir sobre como, nos mangás, os relacionamentos muitas vezes nascem de amizades simples, que crescem até se tornarem algo mais profundo. Eles passaram um tempo agradável juntos, mas a garota bipolar, que os observava de longe, ficou furiosa ao vê-los tão próximos, quase como um casal recém-casado. Ela percebeu que a garota de cabelo azul mal comia, preferindo apenas bebidas. Quando o protagonista comentou que refrigerantes também engordavam, ela retrucou dizendo que aquilo não contava. Do nada, tirou várias fotos e postou nas redes sociais para mostrar aos amigos que também tinham uma vida. Mas ao olhar para o celular, notou Lemon e Mitsuki por perto. Entrou em pânico e se escondeu, tentando descobrir se o albino estava sendo infiel ou se eram apenas amigos. A garota de cabelo azul, claro, queria saber de tudo. Logo em seguida, surgiu uma figura enigmática, Ishihaya, a parceira do garoto albino, escondida sob máscara e óculos, espionando o namorado. Ao notar Ana quase revelando tudo, o protagonista cortou rapidamente, tentando salvar a situação. Porém, Ishihaya não era boba e percebeu que eles escondiam algo. Todos acabaram no quarto do protagonista, onde ele tentou justificar que as tapeçarias com personagens em lingerie eram apenas artes criadas para seu mangá. Kaju, outro otaku do grupo, apareceu para apoiar o protagonista e explicou tudo às garotas, levando bebidas para aliviar o clima. Shihaya então admitiu que acreditava que Mitsuki estava traindo ela com Lemon e pediu ajuda para descobrir a verdade. A garota bipolar se ofereceu na hora, e Kuzumi comentou que sabia que Lemon e Mitsuki eram amigos de infância, sugerindo que talvez eles combinassem como casal. Eles seguiram Mitsuki usando um rastreador até chegarem a uma área cheia de barracas de comida. De longe viram Mitsuki e Lemon rindo juntos, o que levou Shihaya a correr para uma loja, onde achou uma caixa de livros para presentear o namorado. Ela começou a conversar com o protagonista sobre os gostos de Mitsuki, tentando entender melhor o que ele realmente preferia. O protagonista tentou animá-la e ela elogiou sua gentileza, dizendo que ele era bem diferente das fofocas que circulavam na escola. Mas, antes que pudessem relaxar, Mitsuki apareceu na loja. Shihaya, em desespero, puxou o protagonista para o provador, mas Mitsuki o seguiu, exigindo explicações. Sem saída, Shihaya empurrou a responsabilidade para o protagonista, que mais uma vez se viu no meio de outra confusão. Nosso protagonista tenta esclarecer o mal-entendido com o amigo, que acredita nele sem hesitar. Mesmo assim, o protagonista o aconselha a explicar melhor o que estava fazendo com Lemon. O albino se adianta dizendo que Lemon só o ajudava a entender mais sobre relacionamentos, já que Shihaya é sua primeira namorada. E Lemon, por ser popular, entende bem das coisas entre casais. Com tudo resolvido, Mitsuki pede que o protagonista também se explique. Sem querer revelar a verdade, ele inventa que estava com Shirai buscando dicas amorosas porque achava que as garotas do clube não poderiam ajudá-lo. O albino, tentando apoiar o amigo, sugere chamar a crush do protagonista para sair com eles. Para evitar mais problemas, a garota de cabelo azul finge ser essa suposta crush, e o grupo cai em um encontro improvisado, levando até o demônio junto.
Isso irrita Bipolar, que se arrumou para um passeio mais especial, mas Shirai ainda se anima com a exposição no museu, enquanto Lemon se diverte com os objetos. Mais tarde descobrem que a ideia do museu veio dos dois garotos, o que surpreende Lemon, que não imaginava que eles eram tão próximos. Nukumizu comenta que, com o tempo, começaram a conversar mais. Enquanto o casal oficial passeia pelo museu, Lemon escolhe ficar perto do protagonista mesmo aparentando certa tristeza. O protagonista, percebendo isso, elogia a maturidade dela. O grupo aproveita a exposição e depois, no caminho de volta, o Albino tenta deixar o casal sozinho, mas Lemon prefere se afastar para não atrapalhar. Mitsuki insiste para ela ir junto, assim como Chihaya, que quer conhecê-la melhor. Lemon, sem querer, deixa escapar que dói vê-los juntos e diz que o protagonista deveria dedicar mais tempo à própria namorada. O clima pesa e Lemon foge, com Mitsuki querendo ir atrás, mas sendo segurado por Chihaya. O protagonista corre atrás de Lemon e a encontra no ponto de ônibus. Sem saber como animá-la, pergunta se ela escreveu algo para o clube de literatura. Lemon revela que deseja escrever uma história inspirada nela mesma, transformando tudo em um conto de fadas sobre um amor proibido entre um príncipe e uma plebeia. O ônibus chega e Lemon se despede com um sorriso tímido. Mais tarde, Kuzumi encontra Shira, que pergunta se ele falou com Lemon. Ela revela que Lemon pensou em desistir, mas mudou de ideia quando viu Mitsuki tentando ir atrás dela. O protagonista promete cuidar de Lemon para que ela não sofra, e Shira, mesmo relutante, aceita voltar para casa. Em seguida, o protagonista recebe uma ligação da Vice que conta que Lemon foi visitar a avó. A Vice pede para que ele a acompanhe até lá. Durante a visita, eles acabam procurando Lemon. O protagonista se questiona sobre o que está fazendo ali, enquanto Ana fala sobre carboidratos e Labis discute com o esquisito sobre o lado correto de colocar o pote de geleia. Finalmente, eles encontram Lemon, que os recebe surpresa, mas fica feliz com a visita. A avó de Lemon os acolhe com gentileza e oferece comida, para o desconforto do protagonista, que tenta recusar, mas é repreendido pela vice. Depois do jantar, a avó sugere que eles fiquem para dormir, mesmo o protagonista não tendo levado roupas. À noite, enquanto todos dormem, ele vai beber água e encontra a garota de cabelo azul, que o convida para conversar. Eles falam sobre Lemon, e a garota de cabelo azul revela que conversou com ela, mas prefere não se intrometer nesse relacionamento complicado. No final, conclui que todos têm sua parcela de culpa, porém o protagonista sente que Mitsuki é o mais responsável pela situação. Ainda assim, no fundo, ele acredita que, como amiga, deveria apoiar Lemon, mesmo que isso significasse sugerir que ela ficasse com o Albino, já que X não se importaria em se afastar. Mesmo assim, ele sabe que Lemon não deseja isso. O enredo se desenvolve quando Lemon decide sair para passear. A garota bipolar sugere que ela visite um santuário próximo, onde Lemon costuma ir quando quer refletir sobre as palavras de Plá. Ele, por sua vez, afirma que não quer ir procurá-la. Ana então provoca de forma ousada, insinuando que transformará Lemon em uma garota má, assim como ela. Logo vemos o protagonista, o jovem rapaz, caminhando até encontrar Lemon correndo em um grande espaço aberto. Lemon garante ao protagonista que não quer ficar entre Mitsuki e Shira. Ela revela que o problema agora é o menino albino, que não sabe como se aproximar de Shira e aprofundar o relacionamento com ela. Por outro lado, Lemon esperava ser uma amiga próxima de Albino, mas, por razões óbvias, é difícil para ela vê-lo feliz com outra pessoa. Especialmente quando faz de tudo para chamar sua atenção, tentando ficar bonita, pois adora os momentos que passa ao lado dele. Sem conseguir se conter, ela começa a chorar, acreditando que desapontou seu crush. No dia seguinte, Ana percebe que o protagonista está usando uma camisa nova. Lemon explica que foi um presente dela, que ele pretendia dar para Ana, mas a camisa não serviu nela. Nosso protagonista acaba ficando sozinho, e Koto aproveita para brincar, tentando descobrir se houve algum progresso com as garotas. Ele responde que, por enquanto, está apenas observando. A vice começa a brincar com o protagonista, fazendo o jovem corar imediatamente. A garota no carro o chama de coador, uma grande amiga de sua neta Lemon. Sem perder tempo, ela se aproxima e informa ao jovem que vai conversar com o casal. Em seguida, Lemon vai até a estação de trem para voltar para casa, mas se surpreende ao ver Tyria esperando por ela. Sem hesitar, Tyria diz que deseja conversar, já que é a primeira vez que ficam sozinhas. Lemon concorda e Shira aproveita para se livrar do localizador antes de entrar no trem. Aparentemente, tendo uma última chance de encontrar Lemon, ela pede que Lemon não conte nada ao protagonista. Enquanto isso, vemos nosso protagonista, um bom otaku perdido em seus mangás, até que Lemon aparece correndo e pede que ele a acompanhe para conversar com Mitsuki. No final, o pobre jovem acompanha Lemon até um parque abandonado, mas fica do lado de fora aguardando enquanto as duas conversam. As amigas de infância começam a relembrar como se conheceram na escola primária. O motivo foi quando Lemon se machucou ao pular do balanço, e Mitsuki foi quem a ajudou.
Em um flashback, vemos que quando eram crianças, Mitsuki era uma nerd dedicada, enquanto Lemon era a típica garota preguiçosa e extrovertida que não gostava de ler porque, segundo ela, isso a deixava sonolenta. Mesmo assim, Mitsuki conseguiu transmitir sua paixão pelos livros. Lemon se gabava de suas conquistas, especialmente porque muitos de seus familiares eram acadêmicos. Mitsuki então revela que queria ir para a mesma escola que Lemon, mas com o tempo, ela se tornou mais popular, e ele sentiu que estava se afastando dela. Resumindo, Mitsuki estava apaixonado por Lemon, mas não compreendeu seus próprios sentimentos até começar a namorar Chiria. Essa confissão deixou Lemon feliz, pois descobriu que a pessoa de quem gostava também a amava. Então ela pergunta a Mitsuki o que ele mais gosta em sua namorada. Ele responde que compartilham os mesmos sonhos. Ambos desejam estudar em uma universidade em Tóquio e trabalhar com livros. Lemon então pede para que o albino não abandone sua namorada. Enquanto isso, nosso protagonista, imerso em suas postagens de gatinhos, pensa em uma boa desculpa para ir embora. No entanto, é surpreendido por Mitsuki, que se espanta ao vê-lo ali. O protagonista explica que está esperando Lemon para irem juntos para casa, ao que Mitsuki responde que a garota ainda está no parque. Mitsuki aproveita para confirmar que o filme azul não é um ponto crucial para o protagonista, já que Shira já lhe contou algo. O jovem confirma e, após um breve momento, agradece ao protagonista por ser um bom amigo, algo que o impacta profundamente, pois ele não esperava esse tipo de reação. Logo em seguida, o protagonista pergunta ao albino se ele vai acompanhar Lemon até a casa dela, já que isso seria o correto a se fazer. Assim, eles seguem juntos no caminho de volta. Lemon, durante a conversa com Mitsuki, revela que o ama, e ele agradece, demonstrando felicidade ao saber disso. Durante a viagem de retorno à escola, ele encontra Shiria, que comenta que poderia conversar com Lemon e Mitsuki. Noku, Misu e a garota bipolar se encontram no local de sempre. Imediatamente, ela conta que as pessoas começaram a espalhar rumores de que ela tem um namorado e seus amigos pedem que ela o leve ao próximo encontro do grupo. A protagonista sugere que ela conte a verdade, mas a ideia é rejeitada, pois ela teme que digam que foi rejeitada por alguém. Por isso, tem a brilhante ideia de arranjar um namorado substituto, o que faz nossa amiga imaginar que, com certeza, ela vai pedir para ele fingir ser seu namorado. No entanto, o rapaz acaba se decepcionando ao perceber que ela ainda pensava em Mitsuki, já que ele havia sido elogiado pelas boas notas durante a fiscalização no intervalo. Takami pede desculpas a Kizu por ter deixado a organização do festival nas mãos deles. O problema é que tanto o presidente quanto a vice estão com o vestibular se aproximando, então o festival será a última grande atividade antes da formatura. Takami revela à protagonista que pretende nomear a garota como a nova presidente e a protagonista como vice-presidente. Mais tarde ele comenta com sua irmãzinha sobre como as coisas estão indo agora que estão sem aulas. No dia seguinte, vemos a querida bipolar sendo ela mesma, reclamando de mau humor que sua turma já começou os preparativos para o festival, pois estavam tirando medidas na enfermaria. Ela começa a contar como quase ficou nua na frente de Suzuki, até que um gerente apareceu e afastou o garoto. O que mais a irritou, porém, foi o pedido de desculpas de sua amiga de infância, que mencionou que aquilo era um costume, dando a entender que Suzuki e Karen haviam compartilhado algo além da amizade. Ela comenta com a protagonista que isso provavelmente aconteceu porque Karen quer impressionar e, ao mesmo tempo, fazer com que Takami tome nota disso. A garota de cabelo azul também deseja apoiar a amiga mais tarde. Ana tem a ideia de preparar comida para o festival, mas o enredo de lontras acaba preso na parede, iniciando uma analogia sobre por que não comparar a Verê com a bipolar, colocando-a lado a lado com Ana. As duas se adoram e comem bastante, mas não ficariam envergonhadas se entrassem em uma cafeteria para comprar um pouco de chocolate azul caro. Desde então, ela não o perdoa por nada disso, mas isso pouco importa para o protagonista e os dois começam a discutir enquanto ele saboreia seu doce. Mais tarde, a protagonista pede a opinião da bipolar sobre a conversa que teve com a garota, mas Ana fica irritada, dizendo que, como não participou da conversa, não tem nada a comentar. Isso deixa o clima desconfortável entre a protagonista e a garota. Mesmo assim, ambos começam a valorizar a tarefa atribuída à magrinha de cabelo azul para que ela se sinta confiante em realizar algo que só ela poderia fazer. A ideia seria relacionar comida com literatura, apresentando livros de culinária ou os pratos preferidos de autores famosos, porém sem comida real, apenas fotos do filme azul. A proposta é essa, nada físico, apenas algo simbólico. O protagonista precisa se submeter a alguns regulamentos e logo descobrem que podem servir certos tipos de doces. Assim, os três vão até o clube de culinária onde podem testar receitas, já que um amigo dá permissão para Ana usar o espaço. Quando estão prontos para começar, Ana revela que não sabe preparar o tal doce Sweet Devil Wagon em casa. Nesse momento, alguém aparece na sala pedindo desculpas por não poder ajudar a fazer biscoitos deliciosos.
Em seguida, Ana comenta que precisam encontrar um professor para supervisionar a atividade, mas isso se torna complicado, pois ele acha que o protagonista quer fazer algo inadequado. A professora, que é conselheira do clube de ping-pong, não pode ajudar naquele momento. Mas mesmo assim se compromete a dar uma mão mais tarde. Nosso protagonista e sua irmã vão fazer compras. No dia seguinte, todos se reúnem no clube de literatura e o protagonista explica o tema do festival. Leituras que são consumidas com o objetivo de apresentar autores e suas obras preferidas relacionadas à alimentação, aproveitando para promover a distribuição de doces durante a exposição. O plano é bem recebido pelo grupo, que começa a trabalhar no resultado de forma eficiente. A protagonista, preocupada com os detalhes, reflete um pouco mais sobre os próximos passos. Enquanto isso, o grupo discute as responsabilidades do futuro presidente do clube. O momento termina com o protagonista se sentindo um pouco desconfortável perto dos membros do conselho. No entanto, o presidente do conselho aparece e muitos alunos se reúnem, formando uma grande festa de cosplay.